Luz na escuridão. Por que será que mesmo depois de tantos terem crescido, tantos terem evoluído, tantos não precisarem mais estar nessa terra, mundo de regeneração, nós, esses 8 bilhões de encarnados, estamos aqui. Precisamos frequentar até o último momento. Somos, vamos dizer assim, a classe de recuperação do planeta Terra. Por quê? Nós temos cultivado uma maneira de lidar com a mudança que visa nos afastar dela. Deploramos qualquer mudança, qualquer anormal, e nem sempre precisamos fazer parte da elite que cultua a inércia, que se agarra à inércia, mas somos só pretendentes, aspirantes, aderentes à elite. Nós temos lidado com os luminares de um lado e com os desequilibrados do outro de uma maneira terrível. No momento em que eles surgem, no momento em que eles vêm à Terra promovendo a mudança, os luminares, nós os perseguimos, os reprimimos, os matamos. Já os luminares, os diferentes desequilibrados, nós temos afastado, reprimido, aprisionado em cadeias comuns ou em cadeias especiais como os manicômios, os asilos, os orfanatos. Como poderíamos ter mudado se fugimos, prendemos e reprimimos a mudança? Não é? O que aconteceria com aquele que loucamente quisesse praticar o que todos falam? Viver o que os ídolos nos deixaram, não é? Em Atos capítulo 26, versículo 22 e 23, nós vemos Paulo, o grande Paulo de Tarso, à época sendo reprimido, sendo julgado, precisando defender-se da sua virtude, defender-se das suas boas atitudes, defender-se da sua luz, já que ele, quando foi torturador, perseguidor, confiscador, assassino de cristãos, foi venerado, idolatrado, cultuado por toda a comunidade. Não é interessante isso? Nesse trecho, Atos 26, versículos 22 e 23, nós lemos assim: Mas, diz Paulo a respeito de si mesmo, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos quanto a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer
e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a esse povo e aos gentios. Se Jesus e os discípulos vieram cumprir o que os profetas anunciaram, viver o que prescreveram, se os profetas eram venerados por todos, por que eles foram perseguidos? Na escola, nós vivemos situações assim. Se só um colega tivesse feito a lição que ninguém fez, ele era reprimido. No trânsito, nós sabemos bem, se um motorista resolver obedecer toda a sinalização, andar na velocidade permitida, será motivo de escárnio, de repressão por nós, não é? Ai daquele que fizer o certo entre os errados. Mas também ser elogiado num ambiente em que todos são errados deveria ser motivo de desconfiança da nossa parte, não é? Por toda parte, só os tolos mesmo buscam fazer o que todos falam que precisa ser feito. Não é? Vivemos num verdadeiro pacto de mediocridade. Todo aquele que quiser evoluir precisará percebê-lo a esse pacto e superá-lo. Suspeitemos e investiguemos sempre o normal. E sempre a nossa reação àqueles que são diferentes. Se somos todos livres, por que usamos as mesmas roupas? Temos os mesmos gostos? Assistimos as mesmas notícias sobre como está o mundo? Somos livres para sermos massificados? Qual a importância do diferente, daquele que traz outro ponto de vista? Qual a importância da diferença, da diversidade? Não está aí o aprendizado, a cura, a riqueza da vida? Jesus, o mais diferente de todos que já vieram à Terra, buscava os diferentes, os excluídos, os segregados. Diz o dito popular, num achado luminoso, que são os incomodados que se mudam. Claro, nós, presos até agora nessa normalidade, nessa inércia, somos os acomodados, que se incomodam com os diferentes, que se incomodam com a mudança. Será que não é momento de mudar? A nós mesmos? Jesus deixou claro. Aqueles que derem pão aos famintos, água aos sedentos, que forem visitar os hospitalizados, os doentes, os presos, que acolherem os discriminados, os exilados, os migrantes, os refugiados. Esses
herdarão a terra, esses estarão no reino dos céus. Os indiferentes precisarão passar novamente até aprenderem a acolher os diferentes. Aprendamos a lição, busquemos a mudança, assim lá fora como em nós mesmos. Até a próxima.